Eu acredito sim que o Moro cai, mas isso obviamente depende de uma união nossa. E eu quero falar sobre essa questão da queda do Moro. Existe no Brasil uma sociedade completamente dividida. E nós podemos dividir essa sociedade em Lula. Por quê? São os anti-Lula e os anti-Lula defendem a Operação Lava Jato. Os anti-Lula são aqueles que acham que, indiferente de qualquer coisa, é preciso apoiar o Moro porque o Moro prendeu o Lula. E existem os apoiadores do Lula, que agora estão crescendo. No princípio estavam envergonhados, mas agora podem levantar o peito, dar apoio ao ex-presidente Lula e pedir a prisão do Moro. A estratégia nossa agora tem que ser no sentido de conquistar os anti-Lula para serem também anti-Moro. Por quê? Se a gente resume o trabalho do Sérgio Moro à prisão do Lula, a gente está errando muito. O Sérgio Moro prejudicou toda a sociedade brasileira, mas se a gente resume o trabalho do Sérgio Moro à prisão do Lula, a gente vai revoltar só a parte da sociedade que confia no ex-presidente Lula, que gosta do ex-presidente Lula. É muito importante que a gente saiba explicar para a sociedade brasileira que a Operação Lava Jato e o Sérgio Moro, eles tiveram um trabalho muito maior que prender o ex-presidente Lula. Eles trabalharam para destruir a economia brasileira, destruir as empresas brasileiras e, no final das contas, eles conseguiram causar todo esse estrago que a gente está vivendo no Brasil hoje. O Sérgio Moro é responsável pelo desemprego que a gente vive hoje. Lógico, existem idiotas que falam, mas o PT quebrou o Brasil. O PT entregou o Brasil em 2014 com a menor taxa de desemprego da sua história. A gente precisa saber explicar isso para o eleitor do Bolsonaro. Esse é o momento que nós precisamos bombardear, pessoal, as seguintes informações. Isso é muito importante. Olha, em 2014 a gente tinha o menor desemprego da nossa história. O PT multiplicou o PIB em mais de 5 vezes aquilo que ele pegou do Fernando Henrique. Nós tivemos a maior redução da desigualdade social da nossa história. Isso tudo são informações alicerçadas em dados. Eu não estou falando do meu coração, estou falando aquilo que está registrado, é numa entidade comunista? Não, está registrado no Banco Mundial. É importante que as pessoas entendam isso. E quando a pessoa realmente tiver aquela cabeça dura, pensando que o PT quebrou o Brasil, eu vou passar para vocês mais tarde um vídeo que vocês vão aprender como explicar para essas pessoas que não, o PT não quebrou o Brasil. Eu só vou deixar para mais tarde um pouco, que algumas pessoas aqui já conhecem esse vídeo. De qualquer maneira, se você precisar de sair antes, eu vou compartilhar na guia comunidade do canal Leonardo Stolper esse vídeo, mas é só para não interromper nesse momento a live. Mas o que a gente precisa mostrar para essas pessoas? O PT não quebrou o Brasil. Você não precisa gostar do PT, mas você não precisa ser idiota. O que quebrou o Brasil foi uma conspiração criada pelo Aécio Neves, pela mídia brasileira e pela Operação Lava Jato. Eles atacaram a reputação do Brasil, o mundo ficou com medo de investir no Brasil. Eles atacaram a vontade do povo consumir, porque eles só falavam em crise. E eles atacaram as maiores empresas brasileiras, porque eles estavam sempre colocando as pessoas na cadeia e escandalizando as empresas. Eu acho que porque as empresas eram grandes, as pessoas precisavam ficar livres, se corrompendo. Não! Eu acho que os diretores, obviamente, tinham que ir para a cadeia, mas as empresas poderiam ter sido preservadas, porque no momento que uma Odebrecht quebrou, ela mandou centenas de milhares de pessoas embora, e essas pessoas pararam de consumir, ela parou de comprar no mercado, então quem vendia para a Odebrecht parou de produzir, desempregou gente, e nós chegamos a essa situação de hoje, que é o maior desemprego da história do Brasil. Então qual que é o mais importante? O Moro não fez isso sem querer para acabar com a corrupção. O Moro fingiu que estava lutando contra a corrupção para fazer isso. Por quê? Quando ele quebrou a Odebrecht, ele abriu as portas do mercado que antes era da Odebrecht para as empresas americanas. Ele foi contratado para destruir a nossa indústria. É isso que é o mais importante. Porque assim, o anti-Lula que está desempregado hoje começa a pensar com a própria cabeça e começa a perceber que ele perdeu o emprego dele por causa do Moro. E hoje ele está protegendo o cara que foi contratado pelos Estados Unidos para arrancar o emprego dele. Esse papinho do Moro de adotar uma pauta contra a corrupção, criar medidas contra os crimes dentro do Brasil, era uma pauta totalmente capitalista no sentido de dar dinheiro para ele. Presídios privatizados,
esquemas aí para poder vender comida para presídio, manutenção de presídio, para ele ia ser fantástico. Ele ia conseguir criar uma condição para ter uma população carcerária gigantesca no Brasil e ele ia ganhar a partir de tudo isso. Essa conversinha do Bolsonaro de lutar contra o crime através da liberação de armas é para vender mais armas. Ele ganha dinheiro com a venda das armas. As pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender que o crime está sendo incentivado no Brasil porque tem pessoas dentro do Brasil que ganham dinheiro com o crime. E essas pessoas que ganham dinheiro, elas estão querendo exatamente o povo brasileiro se matando. As pessoas precisam entender que o Sérgio Moro é um dos maiores inimigos da sociedade, não é da esquerda. O Sérgio Moro, muito pelo contrário, com exceção do ex-presidente Lula e das pessoas que estão presas, o Sérgio Moro tem causado uma desgraça tão grande que ele tem criado no coração dos brasileiros a vontade de votar na esquerda, porque o Sérgio Moro tem mostrado como é possível destruir o Brasil com essa pauta de luta contra a corrupção. Então, para a esquerda como um todo, ele está sendo até bom. O Sérgio Moro tem mostrado para a esquerda que a esquerda está certa. O Sérgio Moro tem dado oportunidade para a esquerda julgar na cara da direita que ela fez coisa errada. Então é importante que as pessoas entendam que o estrago causado pelo Sérgio Moro é na sociedade, é no Brasil, é na nossa indústria, na nossa economia e nos empregos brasileiros. E não necessariamente no Lula, na esquerda ou no PT. Isso é uma parte do trabalho do Bolsonaro. Ele veio exatamente para acabar com a nossa indústria, para destroçar a nossa indústria, para destruir realmente as grandes empresas brasileiras. Ah, porque ele é mau? Não, porque essas empresas tinham concorrentes internacionais. Porque essas empresas, elas estavam realmente ganhando mercado de empresas americanas. Se a pessoa entende isso, a pessoa entende que ir contra o Sérgio Moro não é ir a favor do Lula. Você pode ser contra o Lula, mas é sua obrigação ser a favor de você mesmo, ser a favor do Brasil. Se você é a favor de você mesmo, você vai prestar atenção que quem destruiu o seu país está lá, fazendo de conta que luta contra a corrupção. E aos poucos está ficando bem provado que ele destruiu o Brasil a mando de gente lá de fora.